poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como já é do conhecimento de todos, nós estamos falando há 46, hoje é a vez 47, pregações sequenciais já sobre aqueles 2 dias antes do Senhor Jesus ir para a cruz, onde Ele deixou alguns acontecimentos, que nós hoje vamos começar a abordar um deles, e os ensinamentos mais importantes de toda a Bíblia mesmo. Eu te falei que são mais de 100 pregações sobre o tema. Nós já estamos no 47 sem repetição alguma. Nós já vimos 2 parábolas até agora, parábola das virgens e dos talentos. Dos talentos, praticamente, entre aspas, eu encerrei ela domingo passado, porque lá na frente eu tenho mais 4 a 5 sobre ela, quando vamos falar o que são esses talentos, que tipo de pessoas são essas que segurou os talentos nas mãos. Isso vai ser para ter um enriquecimento, mas não posso dizer hoje, porque ainda não temos maturidade para entender isso. Lá na frente nós vamos ver. Nós estamos sendo preparados por Deus para se romper esse avivamento, essa glória de Deus que vai chegar. Hoje você vai aprender o mecanismo da tua restauração. Eu gostaria que você dissesse assim: quando te converteres, anima tudo à tua volta. Hoje eu vou te revelar o ato de Pedro, a negação de Pedro, quando Pedro negou. Você vai ver pontos que você muito tempo leu, mas talvez não prestou atenção. E sobre isso nós temos algumas pregações também. É aquele momento que o Senhor Jesus diz: Pedrão, você vai me negar. Dos 12, um que já traiu, chamado Judas, sobram 11. Dos 11, o foco é você vai me negar. E quando você se converter não é apenas aceitar Jesus como Senhor e Salvador que morreu na cruz. Se converter, depois de você cair, se converter é voltar para Deus. E voltar para Deus, com esse teu levantar novamente, depois da tua queda, cuide de rápido juntar os teus irmãos à tua volta. Queridos, nós temos que entender que a tentação de Pedro não foi uma coisa assim aleatória, que os demônios ralés e chulos lá de baixo acharam aí de última hora uma oportunidade e perturbaram Pedro. Não. Inclusive Satanás, porque até o dia do Senhor Jesus morrer na cruz, Satanás estava na terra, ativo, a pleno vapor. Você lembra que em Mateus 16, o Senhor Jesus falou: Satanás, sai daqui, você está tentando me convencer a não ir na cruz. Você lembra quando a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas? Ele ainda estava na terra livre. Por aí, no dia da crucificação, o ataque contra Pedro, o diabo estava encabeçando esse projeto. Nós vamos ver hoje minuciosamente que o que Pedro enfrentou foi uma coisa muito bem arquitetada por Satanás e seus demônios. Depois do Senhor Jesus morrer na cruz, e lá embaixo ele prendeu Satanás, e está um maldito há 2018 anos que não sai de lá de baixo. Então, o ataque contra Pedro tem uma grande revelação para nós. Essa coisa do galo cantar tem uma segurança para nós. E os demônios poderiam entrar em pessoas já dominadas, dopadas por demônios. Existe no mundo gente que já é a serviço dos demônios, estão tomados por demônios. Tem gente com quem você conversa e você sabe que está falando com um demônio. Não pode ser esse ser humano que está falando tais palavras. Os demônios podiam agarrar essas pessoas e ir atrás de qualquer um dos 11 discípulos que estavam apavorados na noite da crucificação. Mas não, eles foram procurar onde está Pedro. E Pedro negar, queridos, não é uma coisa tão simples. O Senhor Jesus, para ir para a cruz, ele recebeu 6 acusações. 3 vieram dos romanos e 3 do povo judeu. Os povos judeus, primeiro, quem recebeu Jesus para acusá-lo, começou com um tal de Anás. Esse Anás já tinha sido ex-sumo sacerdote, mas que ainda com muita influência na nação, malandro como ele já era, colocou o genro dele, Caifás, como sumo sacerdote. Não era quem Deus escolhia mais, coisa era política mesmo, de gente que não presta, que não vale nada. Então agora Anás, diz a Bíblia que ele recebe Jesus
e acusa ele e tal, mas ainda não há argumento suficiente. Ele remete ele para Caifás, seu genro, atual sumo sacerdote. Caifás não consegue ter argumento suficiente para matar Jesus, que era tudo o que eles queriam. Remete ele para o Sinédrio. O que era o Sinédrio? Eram os chefes e anciãos de Israel. Esse Sinédrio também condena à morte, mas não consegue tanto. Inclusive, o povo judeu naquela época não tinha autorização legal nenhuma para matar uma pessoa. Tudo tinha que vir da autoridade romana. Então eles remetem o nosso rei, o nosso Senhor, para Pilatos. Agora, a quarta acusação vem da autoridade romana. Aí Pilatos, ele quer salvar Jesus, porque ele não quer uma bucha dessa nas mãos, porque ele está imaginando o tamanho das revoltas que vai ter ali, e lá na frente nós vamos ver porque ele queria salvar Jesus. Uma pregação antiga minha sobre até chegar na cruz, a vitória de ter conseguido chegar na cruz. Então Pilatos, ele não quer sujar as mãos, porque ele imagina o tamanho das revoltas que poderia dar em Israel, porque Jesus era muito mais popular do que o rei e Pilatos juntos. Ele remete Jesus para Herodes. Herodes, para quem não sabe, ele é filho de linhagem de Esaú, edomita de Edom, ele vinha da Jordânia. Então ele era um judeu romano, que morou muitos anos em Roma inclusive. E ele invadiu, etc. A história é longa desse Pilatos aí, e desse Herodes, que é uma outra autoridade romana, que não faz nada sem o imperador de Roma autorizar. Então ele pega Jesus, e Jesus ignora esse cara, porque esse cara já tinha mandado o recado que ia matar Jesus. Quando o Senhor falaram para ele, quer te matar, ele falou: avisem essa raposa. Raposa, toda vez que o Senhor Jesus chama alguém de raposa, esse não é um termo de um palavrão educado, é chamar o cara de filho de Satanás. Ele diz: avisa esse filho do diabo que durante 2 dias eu tenho que completar a obra de curar pessoas e restaurar vidas, mas no terceiro dia eu vou estar em pleno poder dele e dos demônios dele. Então quando o Senhor Jesus chega na frente de Herodes, Herodes fica eufórico, baixa nele um espírito de alegria, lá um bicho de alegria, fica todo feliz, querendo ver quem é esse Jesus, e quem sabe Jesus não transformaria uma água em vinho. E aí o Senhor não faz nada, não responde nada, ignora o cara. Então o cara põe uma roupa resplandecente no Senhor para zombar dele, e manda de volta para Pilatos, porque não tem o que fazer. Pilatos e Herodes não tem o que decidir. Pilatos lava as mãos e entrega agora para o povo judeu, que toma a decisão final. O que mais me admira nesse trajeto, nessa história de vai e vem, é que o Caifás, que nunca recebeu um milagre do Senhor Jesus, o Anás, que nunca recebeu uma bênção do Senhor Jesus, o Pilatos, que nunca foi atingido por uma bênção do Senhor Jesus, o Herodes, que nunca recebeu um toque do Senhor Jesus, não põe Jesus na cruz. Quem põe é exatamente o povo que durante 3 anos recebeu curas, milagres, pregações, palavras de restauração, amor genuíno servido sem pedir nada em troca. E para piorar, é o mesmo povo judeu que semana passada, na mesma Jerusalém, mesmo povo, tinha aclamado Jesus como rei. Esse povo diz: nos dá o delinquente e acaba com esse cara de uma vez. Não é interessante isso? Mas tudo isso não nos cria um cenário como o 7º, que é Pedro. Porque o contexto de Pedro é o grande alerta para a gente não ser outros Pedros na atual geração, no erro que ele errou. Não no glorioso Pedro que temos hoje, mas no erro que ele caiu. Então o Senhor Jesus não está focado na multidão, em Herodes, Anás, Caifás, porque ele já sabe que ele tem que ir para a cruz. O Pai mandou ele para fazer isso, ele tem que fazer isso. Ele não está focado em Judas, que já se foi. Ele está focado no chefe da sua igreja. Nesse cenário, 2 dias antes da cruz, em todo esse contexto, você tem um homem, agora esquecendo os primeiros 6 elementos, entramos no 7º, viu Jesus andar sobre as águas, viu Jesus acalmar o mar revolto, viu Jesus mandar
a tempestade parar, viu Jesus multiplicar pães, viu Jesus transfigurado com luz mais forte que o sol, e para melhorar, viu o Pai dizendo: escutem esse meu filho, viu o Pai na nuvem luminosa. E nós vamos terminar a pregação lembrando de quando o Pai falou: a este meu Jesus vocês ouvem, não esqueçam tudo que Ele ensina a vocês. Nós vamos ver que todo o ataque em cima de Pedro é para ele esquecer o que foi que Jesus lhe ensinou. Eu vou te provar por A mais B aqui, que todo o ataque do diabo hoje na nossa vida aqui é a gente esquecer o que Jesus andou orientando a gente por aqui. E te lamento já dizer, antes de terminar a palavra, que você encontra pessoas que brilharam aqui a glória de Deus, pega elas aí em porta de supermercado por acaso, a única coisa que eles não lembram é da volta de Cristo e de avivamento. Falam da geladeira nova que compraram, da bênção que ganharam com um carrinho novo. E você vai notar o que foi que aconteceu com Pedro, que aconteceu com tanta gente que já cercou a tua vida. E graças a Deus não vai acontecer com você. Amém. Queridos, vamos entrar no contexto de Pedro agora. Vamos aprender algo. O povo que crucificou Jesus é o povo que foi abençoado, de quem o Senhor Jesus tinha dito assim para a mulher de Tiro: olha, não posso tirar dos filhos para dar para você. Eram chamados de filhos, veio para quem era seu. Esse povo é quem dirige os ataques contra Pedro. Não estamos falando do povo do mundão, que veio lá da Ásia, que veio de Roma, dos gregos. Quem dirigiu o ataque contra Pedro para destruir a obra de Deus são as pessoas que deveriam estar sentadas na cadeira que você está agora, que chamaríamos de filhos de Deus. Lamento te dizer isso. Em Lucas capítulo 22, versículos 31 a 34, nós vamos ver alguns pontos chaves que fizeram Pedro negar ao seu Senhor. Nós vamos começar a ver na primeira parte, a parte A da primeira parte, número 1, porque Pedro negou Jesus. Leia. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converter... Quando você cair e se restaurar, cair e reconhecer teu erro e voltar para os caminhos de Deus, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Então aqui, número 1, ele ignorou, não deu o devido valor às advertências que o Senhor lhe deu. E nós vemos tanto o Filho de Deus que leva tombo mesmo. Há advertências dadas na palavra em muitas pregações, e se você ignora elas, olha o que aconteceu com Pedro. Ele ignorou. Você vê, o Senhor está dando advertências, ele responde outra coisa. O Senhor diz: você não sabe o que você está respondendo, você está ignorando o que eu estou te alertando aqui. Continua. No 34, mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces. Então o Senhor Jesus diz, antes que o galo cante, terminando o versículo: você vai cair, porque você não está entendendo o que eu estou te falando aqui. Mas não se preocupe, você ainda vai se converter, você vai se levantar, você vai voltar. Segundo, ainda nessa primeira que ele ignorou outra coisa da parte B, o alerta de orar. Orar. Queridos, o Senhor Jesus tinha enfatizado para eles, e é o que nós hoje começamos a aprender aqui na igreja. O Senhor tinha dito a Pedro, leia Lucas 22, 46. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então o Senhor Jesus diz: cair em tentação é cair mesmo, é tombar, sair do caminho de Deus. O Senhor tinha dito: vocês agora na noite véspera, nós estamos aqui, vocês só vão aguentar toda a pressão do mundo espiritual, das tentações, da pressão terrível, dos ataques na mente.
E a pressão dos do mundo e dos que se dizem crentes estão fora do foco de Deus. Vocês só vão aguentar as reprovações do mundo, as rejeições do mundo, as ameaças do mundo, as insinuações do mundo. Vocês só vão aguentar se vocês forem como a Casa Firme anda sendo, graças a Deus, pela divina atuação do Espírito Santo, uma igreja de oração. Então o Senhor vai lá e Ele sabe no relógio, no pulso dele, que daqui a pouco vai vir toda a miséria. Os demônios com os servos humanos deles vão chegar com tudo. Então Ele diz, só tem um jeito, a maior arma que o poder de Deus te fornece para você atravessar isso e não cair, é orar. Mas Pedro está dormindo. O Senhor fala para nós, põe o nome naquele relógio ali. Você não quer pôr. Além de não esperar nada para chegar, a tua vida vira um verdadeiro ataque. E não tem como, queridos, não tem como. Crente que não ora é crente que está completamente exposto aos ataques do mundo, às rejeições, rodas onde fazem bullying com você, medo que te mandem embora do emprego, medo de ser indigesto. Não tem outra forma de vencer isso, a não ser se você ora. Pastor, como a pastora falou, vocês oraram ontem? Lógico que nós oramos, porque para isso não tem posição. Ninguém atingiu uma posição que pode parar de orar. Lógico que nós oramos. E para a glória de Deus, para a nossa grandíssima honra, entre tudo que se faz em orações, jejuns, pastor Gibelli que vai no monte sozinho, que me manda foto, os pastores nas atividades isoladas com Deus aí na sua busca. Ontem tivemos da intercessão 12 horas de intercessão pela igreja, pela sua vida. Você aplaude a Deus à altura nisso aqui. Então, dentro dos alertas, a parte B, se Pedro estivesse orando, ele não teria caído. Segunda coisa, porque Pedro caiu, que aí não tem jeito mesmo. Gostaria que todo mundo dissesse, seguia o Senhor Jesus de longe. Lucas 22, 54 a 57. Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Seguia-o de longe. Queridos, todo o evangelho é baseado, o povo que estava longe foi aproximado. Se você está seguindo Jesus de longe, é porque você não está com Ele. O Senhor Jesus deixou a coisa tão clara, falando: olha, só fica de pé comigo, só é meu, quem está lado a lado. Senhor, eu vou até enterrar meu pai. Olha, eu estou com tanta pressa aqui, que se você sair para enterrar o teu pai, você vai perder o lugar, vou ter que chamar outro. Não estou dizendo que seja pecado largar um culto para enterrar seu pai. Mas o Senhor estava imprimindo nos discípulos essa coisa de estar perto, estar junto. Fere o pastor, espalha as pessoas que estão em volta. O Senhor Jesus tinha dito para eles: vocês, o certo é não saírem de perto de mim. Essa de seguir Jesus de longe é você querer ser um pouco mais social para o mundo não te rejeitar. Você vê muita gente que segue Jesus de longe, eles gostam tanto de nós que nunca aparecem aqui. E você pega ele: não, eu não vou em nenhuma igreja, minha igreja é Casa Firme. Então, porque eu não te vejo nas rodas de oração. Não, eu não ando indo, mas ainda vou. Seguir Jesus de longe. Nos ama muito, não fala mal de nós, não quer nossa derrota, mas não está aqui agora sentado aprendendo. Como pode dizer que está com a gente? Seguir Jesus de longe é quando você, deixa eu beber uma bebidinha, é social, só para eles não falarem que eu sou fanático. Seguir Jesus de longe e rir de piada porca, pornográfica, chula, para no emprego não isolarem você. Seguir Jesus de longe e fazer maracutaia na empresa para não te mandarem embora, porque afinal de contas ninguém é de aço. Seguir de Jesus de longe, você está entendendo onde eu quero chegar. É ser essa pessoa light com Deus, vai cair.
Queridos, as pessoas que ficam de pé diante dessas afrontas do mundo, diante de tanta mensagem subliminar, que significa reprogramação mental, que vem de mídia, de informações, enfim, você quer dar uma informação numa frase simples, se você troca a ordem das palavras e verbos e adjetivo, já se torna uma subliminar. Para você aguentar tudo isso, tem que estar com Jesus de perto, tem que estar com a gente aqui. Tem moças, mulheres, é aqui. Quarta-feira não é o último capítulo da novela, é aqui. É estar junto. Tem evangelismo? Estou junto. Tem ensaio do louvor? Eu estou junto. Tem culto? Eu estou junto. Tem vigília? Eu estou junto. Problema de Pedro, ele tinha que estar grudado no Senhor dele. Ele falou que ia fazer isso. Ele falou: Senhor, eles te abandonando, eu vou estar do seu lado. O Senhor vai ter um cara para te fortalecer. Mas ele fez ao contrário. Como nós fazemos: Senhor, te amo. O Senhor, onde o Senhor estiver, eu quero estar. O Senhor falou isso para o Pai: onde eu estiver, em João 17 orando, quero que eles estejam. Mas o Senhor te procura, não te acha. Tem uma parte em Isaías 50 que Deus diz: por que eu vim até a terra, não te achei? Por que eu cheguei na igreja, eu não te encontrei? Queridos, o problema, um dos maiores de Pedro, foi ter estado longe. Mas pastor, teria perdido a vida se estivesse perto. Quem te disse? O Senhor Jesus, quando falou para aqueles caras: quem vocês estão procurando? Jesus Cristo. Sou eu. Caíram todos no chão. Quer prova maior para Pedro que Jesus está no controle até disso? O Senhor Jesus falou para Pilatos: rapaz, você não tem uma autoridade sobre mim, você é uma marionete, você não está entendendo. Estou aqui porque eu quis. O Criador dos céus e da terra. Jesus falou para Pedro: o meu Pai, se eu orar agora, Ele me manda 12 legiões de anjos. Se você faz a matemática do que anjo que mata 189 mil pessoas numa noite que ele sai furioso, você viu que Jesus falou: eu ponho o mundo inteiro debaixo do controle do meu pé, numa oração que eu faça. Não preciso fazer duas. O problema de Pedro é estar longe. Quem está longe já não está perto, já não sente, já não veste a camisa, já não participa. Quem está longe não lembra das palavras boas que Deus nos dá aqui. Ouviu a primeira parte da série 2 dias depois da cruz, antes da cruz, e ele vibrava: ai, que revelações aquilo me ministrava. Agora ele não lembra. Eu achei até interessante aquela coisa de ainda está aquilo na igreja, porque está longe, não está perto. E Pedro caiu nessa, está longe. Terceira coisa, queridos, Pedro sentou no meio dos escarnecedores. Aí foi sua ruína, o golpe fatal. Lucas 22, 55 e 56. Enquanto o Senhor Jesus está sendo esbofeteado ali, zombado, fazendo chocarrice com ele, Pedro está no meio dos escarnecedores. Leia isso. Lucas 22, 55 e 56. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Tomou lugar entre eles. Satanás já sentado dentro de uma mulher, em todo o grupo, que já falou: crucifica Jesus. Satanás escolheu uma: essa que eu vou usar para falar com esse cara, para começar o ataque. Leia. 56. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Queridos, leia o 6, o 56. Entre mentes, uma criada, vendo assentado. Todo mundo diga: vendo. Se Pedro tivesse se retirado e fosse se reclusar num canto qualquer, orando por Jesus, o Senhor dele, que está precisando de oração, porque Jesus pediu para ele: ora por mim, eu não estou legal, eu estou em agonia, olha o sangue caindo da minha testa, ora por mim, orem por mim. Se Pedro tivesse recolhido o grupo, em vez de ficar no meio desses escarnecedores, tivesse ido num canto escondido, orando pela própria vida, pelo grupo, por Jesus, ele teria caído. Nunca, jamais. Sentar em roda de escarnecedores, primeiro salmo de toda a Bíblia, mais sábio de todos eles, já começa o salmo 1. Bem-aventurado o filho, a filha que não senta no meio de gente que zomba de Jesus Cristo, do seu pastor, da sua igreja, da sua visão, do que você crê. O Senhor Espírito Santo amado com tanta
força, com tanta habilidade, conseguiu implantar em você uma visão que Jesus está voltando, que vai cair um avivamento, uma glória de Deus que vai sacudir o inferno no mundo inteiro. Deus vai te abastecer com recursos materiais, vai te encher as mãos de poder, vai reforçar a tua boca com a autoridade celestial, e você vai sair por aí, mas você senta em roda de escarnecedores que começam a fazer piada com a tua visão, tua fé, teu Espírito Santo, tua igreja, teu pastor. O que você está fazendo lá? O sangue de Jesus tem poder. Pode ser familiar, porque esse pode ser tua filha que você gerou, pode ser teu familiar, pode ser quem for. Se eu sentar com a tua pastora e ela me levar no meio até da família, eu não estou dizendo que a família dela faz isso, se ela me levar na família dela e houver que eu não tenha controle, mulher, levanta imediatamente. Queridos, desculpe, eu tenho que ir, porque eu tenho que ir, desculpe, não vou brigar, desculpe, eu tenho que ir. Ela vai levantar, vai entrar nesse carro, nós vamos embora. Porque o Espírito Santo cria paralelos. Enquanto Pedro está sentado no meio dos escarnecedores, o Senhor Jesus dele do outro lado já estava sendo esbofeteado. É um paralelo, um quadro montado para nos ensinar como funciona no mundo espiritual. Quando as pessoas ficam zombando da tua fé, o teu Senhor já está sendo esbofeteado do outro lado por eles. E você gosta de ficar lá? Eu não fico, porque senão eles vão me tornar igual a eles. Eles foram mais fortes do que Pedro, que viu Jesus glorificado com a luz, ouvindo o Pai dizendo: segue o meu filho. Eles foram mais fortes do que ele. Por quê? Porque ele aceitou sentar ali, seu lugar em rodas de oração e não de escarnecedores, em rodas que invocam a glória de Deus, não em crente que está de brincadeira, que está buscando geladeira nova para a sua fé. Eu tenho que repetir que o ataque são as mesmas pessoas que sentaram ouvindo Jesus pregar, dizendo: vocês são os filhos do reino, é para vocês que eu venho. São esses que dirigiram o ataque. Você ainda está naquela igreja, desvia rápido. Oi, irmã, paz, tudo bem? Quanto tempo? Você ainda está naquela igreja? Desculpe, querida. Não, volta aqui. Não, desculpe, eu achei que era outra pessoa. Se manda. Pedro é a maior prova para você que eles são mais fortes, porque você escolheu sentar no meio deles. Uma pessoa que quer debater comigo, eu não debato. Qual religião que está certa? Eu tenho tempo para idiotice. Uma pessoa que tem fome de Deus, eu prego o Evangelho. Quer saber quem é meu rei? Amém a isso. Estou aqui para isso. Tivemos no lindo casamento da pastora Márcia com o Duílio. Desculpe o filho dela, porque a pastora Márcia parecia a noiva de tão arrumada que estava, do lado do cafona do marido que está aí. Eu lá evangelizei. Meus filhos vinham. Eu fui num, fui no outro, evangelizei. Fiz meu papel. Procurei pedi para Duílio, para Márcia, sobre o outro que chama Rodolfo. Fui atrás, mas não era, então eu tinha me enganado à distância. Eu fiz meu papel. Agora você vai zombar do meu Jesus, da minha fé? Desculpe, querido, já volto. Tchau, não vai me achar mais. Amados, vocês nunca mais vão sentar em roda de escarnecedores, porque vocês não são mais fortes que Pedro. Vocês não beberam da água do Senhor Jesus cara a cara, não tocaram em Jesus com a mão, não viram o Senhor de vocês andando em cima das águas. Pedro não aguentou, vocês não vão aguentar. A partir de hoje, esse alerta de Pedro chego em casa, faço faxina no meu caderno, no meu celular de contatos de amigos. Eu faço uma faxina nisso aqui. Tem gente que me liga: oi, quem é? Pastor, não lembra de mim? É que já apaguei o contato. Por que eu apaguei? Porque se está zombando, eu vou guardar o contato como amigo. Enquanto Jesus, diga isso, enquanto o Senhor Jesus estava sendo esbofeteado, enquanto Pedro estava ouvindo besteira. Outro alerta, queridos, alerta forte, quarto, porque ele caiu. Primeira negação. Diga comigo, primeira negação: não o conheço. Lucas 22, 56, 57. O diabo
não estava, porque o diabo ainda estava solto, como eu já disse. O diabo estava encabeçando essa coisa de ir direto no líder. Pastor, porque você pela segunda vez repete que o diabo não estava de olho nos outros 10, ele estava de olho no líder? Porque o diabo não está de olho naqueles que não estão chamando a glória de Deus na tua família. Ele está de olho em você. Você que está com a capa que vai reformar toda a tua família, todos os teus familiares. O diabo está de olho em você. Leia. Lucas 22, 56 e 57. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. É a primeira vez que o galo cantou. Pedro diz: eu nego este homem. Então o diabo vê que o líder absoluto, que tem as chaves do reino dos céus no bolso, disse: eu nego este homem. Porque Jesus dizia: vocês me conhecem o Pai. Está em João 14, 15. Porque eu revelei o Pai a vocês, vocês me conhecem pelas mesmas obras. Eles não sabem quem eu sou, mas vocês me conhecem. Pedro, que recebeu a divina revelação, que lhe veio se abriu um portal do terceiro céu até a terra, entrou direto em Pedro da parte do Pai uma informação. Pedro falou: tu és o Filho de Deus vivo. Jesus diz: já que você declarou isso, você é o chefe da igreja, vou pôr a chave da igreja na tua mão e você vai começar tudo. Pedro diz: não o conheço. Se Pedro passa por essa experiência, queridos, porque não ignorou os alertas, quem somos nós, meros mortais? Mas o diabo não está satisfeito. Porque o mesmo que diz: não eu conheço, amanhã se converte e volta e diz: não, eu conheço. E que eu tinha tomado muita cachaça, não estava bem da cabeça não. Estava andando por duas vias, um pouco a nirvana. Então o diabo não está satisfeito. Aí vem o segundo ataque, e segunda vez o galo vai cantar. Então agora o Pedro vai ter que dizer assim: não sou dele. Ele vai ter que dizer isso: eu não sou dele. Não só nego ele, como eu não sou do povo dele. Eu não sou. Olha o que o diabo na segunda arrancou da boca de Pedro. Pastor, quem é em toda a Bíblia que cometeu o maior pecado de toda a humanidade? Não foi Adão e não foi Judas. A quem mais é dado, mais é cobrado, foi Pedro. Por isso que eu te falo que hoje você vai sair com a sensação do perdão em você. Não importa o que você fez até agora, você vai saber que hoje vira a página da tua vida. Amém. E que Deus vai te segurar mão a mão, mãos dadas. E Ele vai te levantar, e essa glória que vai chegar vai descer sobre a tua cabeça. Amém. Na segunda, Lucas 22 ainda, versículo 58, Pedro agora diz: eu não sou dele. Leia. Lucas 22, 58. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Olha, eu não sou dos tais que são dele. Esses que são dele, eu não faço parte. Satanás não está ainda satisfeito. Por isso que Jesus tinha falado: são 3 vezes que o galo tem que cantar. São 3 ataques dirigidos, porque eu, Jesus, que sei de tudo, e eu sei como é no mundo espiritual, eu já sei até onde o diabo vai querer chegar com você, Pedro. Ele não vai se contentar com a primeira resposta, por isso que o galo vai cantar a primeira. Ele não vai se contentar com a segunda, por isso que o galo tem uma segunda. Ele vai se contentar com a terceira, aí cai a ficha, e aí o galo canta pela terceira, é a última vez. Aí vem a terceira agora, e essa é a fatal. É quando Pedro diz: eu nego tudo que aprendi com ele. O maior ataque contra a tua vida é para você esquecer tudo que andou ouvindo aqui durante 1, 2, 3, 4 anos sem parar. Esse é o maior ataque. Se você esquecer o que Deus está esperando de você na volta iminente de Cristo, todos dizem amém, que Jesus vai voltar logo? Amém. Se você esquecer que Deus tem um chamado de glória para a tua vida acabou. Vai ser mais um zumbi crente que vegeta aí fora.
sem rumo, sem direção. Eu sei o que estou te falando. Eu não estou brincando com palavra muito séria. Eu não estou te fazendo ameaças, porque essa palavra de hoje não é para te derrubar. É para levantar nós todos, começando por mim, que sou o pior desta igreja. Quando um pastor me pergunta como está a casa firme, muito bem, o pior sou eu, ora por mim. Essa palavra é para mim e para você hoje. Então, vem o terceiro ataque, onde o diabo quer chegar. Porque agora ele usou um cara, agora ele usa outra situação, lá ainda Lucas 22, 59 a 62. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo: Então, o diabo não está satisfeito, ele dá 1 hora, Pedro está mais sensibilizado, o Jesus dele está apanhando mais ainda. O sufoco está forte, Pedro não está orando, ele já não está se alimentando de Deus, ele está se alimentando de ideias macabras que estão fluindo na mente dele. Então agora o diabo diz, já passou 1 hora, o cara já está tenro para cair, para eu fazê-lo declarar o que ele tem que declarar. E aí vem o ataque, tendo passado cerca de 1 hora, continua. Outro afirmava Outro, então os demônios usam um terceiro elemento aqui. E diz assim, continua. Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Olha, os galileus, a Galileia fazia parte de Decápolis. O que é Decápolis? Eu não vou pregar de novo o que já pregamos no Facebook, Apeu e Samhalau. Então, toda a série ali, ouve no teu celular, vai chegar a parte de Decápolis, que são as cidades da Síria, Líbano, tal, Galileia dos gentios, etc. Jesus não tinha sotaque de israelita normal. Decápolis tinha sotaque árabe e grego. Pedro e Jesus tinham um sotaque de Decápolis. O sotaque é diferente de Israel inteiro. Por isso que era fácil saber que essa turma não é realmente daqui. Alguns desconfiavam de pessoas de Decápolis se eram realmente judeus, porque o sotaque era muito carregado, mais para o árabe e grego do que para Israel. Jesus tinha um sotaque não genuíno de Israel, não se iluda, era mais para árabe e grego. E Pedro também. Então eles dizem, você fala com o sotaque dele, então você é dele. Aí, continua lendo. No 60. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo não compreendo o que diz. Eu nego tudo que eu aprendi dele. Eu não sei nada. Satanás quer ouvir da tua boca que tudo que Jesus falou com você aqui, que você diga, eu não sei nada. Quando toda a ordem do Pai grave muito bem as ordens que meu filho Jesus está passando, viu Pedro que está do lado dele aí, ó. E o diabo quer ouvir de Pedro, eu não aprendi nada. Pegue perfil de pessoas revoltadas que não sei em que canto andam. Primeira coisa que vão dizer, eu já neguei tudo que eu aprendi naquela igreja, eu estou livre daquela. E você pensa que você está ouvindo uma declaração isolada. Queridos, se eles tivessem ficado na igreja até ouvir a pregação de hoje, eles teriam entendido que a coisa é muito mais grave. Há certas declarações que não se fazem. Todo mundo diga amém a isso. O mais importante na tua vida é o que o Senhor Jesus tem plantado em você. Aquilo que Jesus plantou em você, você pode chegar no fundo do poço. Você ainda vai lembrar que tem um chamado de glória para a tua vida. Você vai lembrar que o Senhor Jesus te deu uma missão. Por mais que o diabo quis arrancar da boca de Pedro, o diabo não conseguiu realmente fazer Pedro esquecer. E Pedro conseguiu retomar e dizer, eu quero minha posição de volta. Todo mundo diga, eu quero a minha posição em Cristo para sempre. Então aqui ele diz, não compreendo o que diz. Eu estou negando tudo que aprendi dele. Continua. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Aí que está o ponto interessante hoje para nós. Continua. 61. Então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali,
chorou amargamente. Queridos, o que mais me fascina é que o Senhor Jesus está sendo torturado, esbofeteado. Todo o inferno partiu para cima dele. Um versículo que ele disse assim, porque ele não deixou os discípulos dele alheios ao tamanho do ataque que estavam sofrendo, quando ele disse assim: hoje eu entro no poder de Satanás. O Senhor Jesus falou, hoje, ele falou para os que vieram buscá-lo, hoje, agora, até agora eu preguei publicamente e vocês não me procuraram, mas agora eu entro no poder de vocês e das trevas. Então naquela hora o Senhor Jesus estava alertando os discípulos: o ataque que está vindo sobre vocês, para vocês esquecerem tudo que eu ensinei, a minha prioridade na vida de vocês entenderem que nós agora estamos enfrentando a guerra contra o inferno inteiro e contra os servos dele na terra. Agora o Senhor Jesus está pressionado pelo inferno inteiro e pelos servos de Satanás em cima dele. Não deixam ele fisgar o olho, não deixam ele desviar a atenção um segundo de tanta dor, sofrimento. Mas o teu Senhor Jesus ainda tem um lugar dentro dele para dar atenção para Pedro. Então ele está apanhando, ele ouve o primeiro galo cantar, ele está pressionado ao máximo, ele ouve o segundo galo cantar, terceira, e ele tem tempo ainda de parar e olhar para Pedro. Toda vez que o galo canta, Jesus está lembrando Pedro: quem está no controle absoluto sou eu, Pedro. Então quando Pedro negava, amando de Deus, o galo cantava. Era Jesus falando: Pedro, eu estou no controle. Quando o terceiro galo canta, o Senhor Jesus olha para Pedro. O Senhor Jesus está dizendo: Pedro, eu entendo a pressão que você está vivendo do outro lado, mas eu estou com você, eu estou no controle absoluto da sua vida. Então Pedro, agora sim, ele se retira e vai orar e vai fazer as coisas que tinha que fazer. Queridos, não importa o buraco que vocês estão, o Senhor Jesus continua no controle. O galo cantou porque Jesus estava no controle. Por mais que o diabo apresente para vocês um Jesus que está falido, pois que não está te ajudando mesmo, está doente, pois que não anda curando você mesmo, o galo canta e você lembra: Deus está no controle absoluto disso tudo aqui, ó. Você vai olhar para quem está do seu lado, e não pode ser a pessoa que veio com você, e vai dizer: o Senhor Jesus continua no controle absoluto da sua vida. O Senhor Jesus continua no controle absoluto da tua vida. Amém. Fala para outra pessoa isso, que não veio com você hoje. Continua no controle absoluto. O Senhor Jesus continua no controle absoluto da tua vida. Amém. Controle absoluto da tua vida. Amém. Aplaude a Deus, aplaude. Não é à toa que Lucas 22, 31, 32, o Senhor Jesus já tinha dito: Pedro, você vai cair, mas você vai se converter, você vai voltar para Deus, você vai voltar para as ordens que eu te transmiti. E quando fizer isso, junte rápido os teus irmãos, antes que eles se espalhem de vez. Leia. Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, porque o ataque vai ser dirigido a você. Continua. Para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te convertertes, fortalece os teus irmãos. Pastor, por que o Senhor Jesus foi atrás daqueles dois discípulos que estavam indo a Emaús? Porque o papel que Pedro podia fazer, Jesus deixou Pedro fazer. Ele convocou todo mundo. O papel que Pedro não pode fazer, ir atrás de pessoas que nem sabem onde estão, Jesus foi atrás. Olha que coisa linda. Como essa história terminou? Como tudo isso terminou? Como esse caos todo que estamos vendo aqui terminou, meu Deus do céu? Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. O projeto que o Senhor Jesus te instruiu, Pedro, antes
O projeto que o Senhor Jesus te instruiu, Pedro, continua a todo vapor. Quando as primeiras pessoas vão lá no túmulo e descobrem que Jesus não está ali porque os anjos estão ali, qual foi a instrução de um dos anjos? Qual foi a palavra em Marcos 16, versículo 7? Qual foi a primeira frase que foi dita depois que Jesus ressuscitou? A primeira pessoa que viu que Jesus ressuscitou. Qual foi a maior preocupação do céu? Leia. Marcos 16, 7. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. E a quem? A Pedro. A Pedro. O Senhor Jesus vai triunfar e a primeira pessoa que vai saber é você. O poder de Deus vai chegar e a primeira pessoa que vai saber é você. O Senhor Jesus vai se mostrar valente, guerreiro, próspero, que cuida dos seus, que cura, e o primeiro que vai descobrir é você. Dizei a seus discípulos e a Pedro. Como é que terminou essa história? Continua lendo. Que vai adiante de vós para... Que ele vai adiante de vós para a Galileia. Para Decápolis, lá no meio do Síria, etc. Ali, ele vai ali. Está indo ali. Pedro, o anjo mandou te avisar que a instrução que o Senhor Jesus te deu está funcionando ainda a todo vapor. E como terminou isso? Atos 2, 1 a 4. Todos nós sabemos. Atos 2, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pedro se converteu e juntou todo mundo. Queridos, nós nos convertemos e juntamos aqui. O diabo está nos dirigindo ao ataque para ver se a gente esquece o que foi que o Senhor Jesus falou. Faça qualquer culto que enche ele para você. Sabe por que está toda a guerra acirrada contra a casa firme? Porque enquanto a gente não esquecer o que Jesus mandou, os demônios dizem: eu vou sair de 1000 lugares, mas eu vou para aí. Mas nós não arredamos o pé. Somos uma plataforma de soldados do avivamento, uma igreja que carrega a visão nas costas. Jesus nos deu instruções precisas. Ele falou: eu vou voltar e vocês vão me receber uma glória e vão levar pelo mundo inteiro. Vocês vão receber poder, rejuvenescimento facial, corporal, recriação de órgãos, recursos materiais, e vocês não vão conhecer mais os limites e vão caminhar pelo mundo inteiro declarando a glória de Deus. Eu estou esperando para ver o dia por YouTube. Eu não vou precisar que você me ligue para isso. Que alguém lá na Índia filmou e escreveu assim em inglês: olha essas bolas de fogo flutuando em cima de um lugar. Eu fui lá ver. Aí o pregador, olha lá, paralítico levantando. Eu aceitei Jesus, aplaude a Deus por isso. Eu fui numa igreja e a pastora que estava pregando, que é você que estava pregando, saiu andando no ar. Eu estive numa praça que o jovem, que é você aí, pregando, ele bateu a mão no chão, vi umas 8 pessoas flutuando no ar. Eu aceitei Jesus na hora. Eu vou ler em jornal de cidade pequena ou grande. Olha, chegou esse grupo aí, esvaziou toda a UTI. UTI é coisa que é obrigado a sair no noticiário. Esvaziou UTI de hospital. Pastor, você de fato crê? A Bíblia diz: aquilo que o coração crê, a boca vai falar mesmo. Crê, pois falei. É o que eu sou. Essa é a minha identidade. Não adianta me pôr no manicômio, porque eu vou tornar o manicômio igreja que crê no avivamento. Não adianta. É o que nós somos. Nós não vamos abrir mão da nossa identidade. O desgraçado do diabo pode contar a história que ele quiser lá fora de nós, pode convencer quem ele quiser que nós somos um bando de loucos. Manda ele para o inferno, porque essas vidas mais cedo ou mais tarde vão ver a glória de Deus. Os mesmos que crucificaram Jesus foram para Pedro e aceitaram Jesus. Eu não quero saber dos dias atuais. Me fale do que está chegando. Não me fale de hoje, me fale do que está chegando. Se a pessoa não crê no que está chegando, não faz parte no momento desse exército. Põe
enquanto não. Por enquanto, os que creem vão estar com Pedro orando. Diz aqui que estavam reunidos no mesmo lugar, em Atos 1,14, estavam orando, junto com as mulheres. Se criança entra ali na casa firme, criança está tendo visões. Eu tive criança aqui que chegou para mim: o Senhor Jesus mandou te dizer, pastor, com sotaque ainda carregado de infância para adulta. E o recado que me dá, meu Deus do céu, eu falo: o diabo tem problema, porque se criança dessa me dá um recado desse, o desgraçado do diabo deve estar endemoniado lá embaixo, está frito. Não me fale dos dias atuais, me fale do que eu creio. Não fale para Pedro com a turma lá naquele cenáculo que Jesus morreu. Fale para eles daquilo que eles creem, que já está chegando. Amém. Como é que terminou a história? Versículo 2. De repente veio. Esse de repente vai acontecer aqui. Aleluia. De repente lá que viria o avivamento, de repente aqui vai vir o avivamento. Leia. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficavam cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Diga: Espírito Santo, eu ainda não esqueci do nosso chamado. Eu te amo, enche a minha vida. Capítulo 4, versículo 33, e terminamos aqui. Eu vou ler. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição. Não da fase que sofreram, de Pedro que negou, de um dia que a gente caiu. Eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles não havia tristeza, medo. Havia abundante graça. E na minha Bíblia diz que na área material de ninguém faltava coisa alguma. E Pedro e a turma tinham propriedades aos pés. Quantos querem servir Jesus Cristo aqui? Abaixe a tua mão. Porque na hora que você levantar ela, você está dizendo assim: Senhor, eu estou pedindo perdão por tudo que fiz de errado até agora, toda besteira que eu falei, tudo que eu já entristeci o Senhor, porque agora eu vou dar muito mais alegria para o Senhor do que te causei tristeza. Conta comigo, levante a mão quem quer dizer: Senhor, perdoa tudo que passou, porque agora eu quero fazer a tua obra. Levante, porque teu nome está sendo pelos anjos anotado, tua mão está recebendo um selo de poder, tua fronte está recebendo um toque do sangue do Cordeiro. Diga comigo: Senhor Jesus, ainda de mão levantada: Senhor Jesus, eu peço perdão por tudo que aconteceu até agora, tudo que eu tenha feito que entristeceu o Senhor. Eu tomei a decisão, eu vou dar muito mais alegria por o Senhor daqui por diante do que já causei de tristeza. Conta comigo. Ainda não esqueci que o Senhor está voltando e vai me encontrar como um dos teus soldados do avivamento. Comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abaixe a tua mão, feche os teus olhos. Enquanto a pastora louva esse louvor, o Espírito Santo vai te curar agora. Vai tirar, como fez com Pedro, vai restaurar você. Vai tirar de você as feridas. Vai tirar de você palavras pesadas que lançaram em você. O Senhor vai te limpar do poder do pecado. O Senhor está restaurando tua intimidade com Ele. Ele está me dizendo isso. Se eu pudesse tocar na orla do seu manto, sinta o manto de Cristo que está aqui. se eu pudesse ver seu rosto, se eu pudesse chegar perto dele, livre seria.
Jesus.